dia, pessoal. Trabalhando um pouquinho sobre geometria espacial, trabalhar volume, a capacidade que ocupa uma figura tridimensional, temos o seguinte então. Todo sólido geométrico possui volume, ou seja, ocupa espaço. A unidade usual, a mais comum para volume, é a metros cúbicos. Então, o m elevado a 3. Por que é metros cúbicos? Como eu estou trabalhando volume, figuras que ocupam espaço, eu estou trabalhando então figuras tridimensionais. E figuras tridimensionais têm três dimensões. Ela tem comprimento, largura, e altura. Todas as figuras que possuem essas três dimensões, ela possui espaço dentro dela. E se ela possui espaço, ela consequentemente possui volume. E calcular o volume é saber quanto espaço que tem dentro. Algumas unidades de volumes que é essencial a gente conhecer é o seguinte. Por exemplo, uma caixa d'água com 1 metro cúbico, ele possui capacidade de 1000 litros. Okay? Se eu fosse reduzir então para 1 decímetro cúbico, então seria 1 litro. Se eu fosse para centímetros cúbicos, então eu teria 1 ml, tá? Sempre que eu diminuo uma unidade de volume, eu divido por 1000, ok? Essas são as três unidades de medidas que vocês precisam saber em relação à medida que relaciona com capacidade. 1 metro cúbico é 1000 litros, 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 centímetro cúbico é 1 ml, ok? Quando eu estou trabalhando então geometria espacial e trabalhando com prismas, que são essas figuras que eu tenho um desenho e desse desenho base eu elevo ele até uma certa altura, eu crio um prisma. Então tem aqui uma figura inicial, imagina uma folha, e a partir dessa folha eu levanto até uma determinada altura, criando um prisma. Geralmente, volume de qualquer prisma é o que? É a área da base, então é a área inicial que eu tenho lá embaixo, vezes a altura do prisma. Ok? O que vocês precisam saber então é geometria plana básica. Como é que eu vou calcular então a área de um quadrado? Como é que eu vou calcular a área de um pentágono? Como é que eu vou calcular a área de um hexágono? Como é que eu vou calcular a área de um triângulo, certo? Fazendo algumas demonstrações, alguns exemplos de aplicação de volume, temos o seguinte. Arthur possui uma piscina de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então eu tenho que imaginar o seguinte. Eu tenho então uma piscina, 10 metros de comprimento, 5 metros, por 50 não, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade, ou seja, altura. Então teria algo parecido com isso daqui. É claro, se fosse desenhar no papel, você estaria usando régua, fazendo bonitinho. Certo? Eu quero calcular então esse prisma
consequentemente a gente chama de paralelepípedo, que é um formato de uma caixa, que é o quê? Pegar a área da base. Quem que é a área da base? A área da base, nesse caso, seria comprimento vezes largura. Então, 10 vezes 5 vezes a altura. A altura vamos chamar de H. E a altura, nesse caso, vale 2. Então, o volume de um prisma, ou de um paralelepípedo, ou de um cubo, que seja base quadrada ou retangular, é pegar, então, e multiplicar as 3 dimensões. E se eu multiplicar as 3 dimensões, 10 vezes 5, 50, 50 vezes 2, 100, que unidade? Metros cúbicos. Se eu estou falando de uma piscina que possui volume de 100 metros cúbicos, se eu quiser saber quantos litros de água cabe dentro dessa piscina, é fazer o quê? 100 vezes 1000, porque cada metro cúbico possui 1000 litros. Então, 100.000 litros d'água cabe nessa piscina. Volume, 100 metros cúbicos. Capacidade, quantos de litros de água que cabe nessa piscina? 100.000 litros de água. Ok? Aqui, outro caso envolvendo uma piscina. Viviane comprou uma piscina com as dimensões mencionadas na figura a seguir. Então, ela tem 15 decímetros de comprimento, 20 de largura e 6 de altura. O enunciado pede qual que é a capacidade máxima em litro da piscina. Se eu fosse achar o volume, a volume seria então 15 vezes 20 vezes 6. 15 vezes 20, 300. 300 vezes 6, 1.800 decímetros cúbico. Ok, professor, achei o volume. É 1.800 decímetro cúbico. Acabou a questão? Não, a questão não pede o volume, ele pede a capacidade máxima de litros que cabe nessa piscina. Eu tenho que lembrar minhas relações de volume e capacidade. O metro cúbico cabe 1000 litros. 1 decímetro cúbico, que é uma unidade menor, eu tenho que dividir por 1000, então 1 litro. Uma unidade medida menor, centímetro cúbicos, é pegar 1 e dividir por 1000. 1 litro é 1000 gramas. 1000 gramas não, perdão. 1000 ml. Então, se eu pegar 1000 ml e dividir por 1000, então é 1 ml. Se ele perguntou aqui no enunciado quantos litros de água, a capacidade, então, 1.800 decímetros cúbicos é 1.800 litros de água. Ok? Próxima questão. Um aquário possui formato de um bloco retangular, cujas dimensões da base são 50 e 20 centímetros, e a água contida em seu interior está atingindo um nível de altura de 15 centímetros. Mergulhando a seguir 5 bolas coloridas de metal, de volumes iguais, o nível de água do aquário atinge uma altura de 25 centímetros. Calcule o volúmetro em centímetros cúbicos ocupada por cada bola. Tá. Antes, então, eu tenho um volume inicial, vou chamar aqui de volume inicial, e um volume final, certo? O que aconteceu de uma situação para outra é que eu acrescentei 5 bolas metálicas, certo? Para mim saber o volume que ocupou essas 5 bolas, eu faço a diferença entre os volumes. Então, eu pego o volume final e tiro o volume inicial. Tá, vamos lá então. Volume final. O que é o volume final? Já que é um bloco retangular, um aquário
com base retangular, é só multiplicar as três dimensões. 50 vezes 20 vezes 25. Se eu pegar e multiplicar tudo isso, eu tenho 25 mil. 25 mil centímetros cúbicos. Tá, o volume inicial é só multiplicar as três. 50 vezes 20 vezes 15. Chego em 15 mil centímetros cúbicos. Se eu tirar a diferença entre as duas, eu chego que a diferença de volume é 10 mil centímetros cúbicos. Quantas bolas é esse volume? 5 bolas. Então, o volume ocupado de cada bola é 10 mil dividido em 5 bolas. 10 mil dividido por 5, 2 mil. Então, cada uma terá 2 mil centímetros cúbicos. Ok? Essa questão não é uma questão complexa. É mais uma questão de entender o que aconteceu no começo e no final. E o que pede o enunciado. Ok? Próxima. Uma piscina de forma de um paralelepípedo, retângulo, tem 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 de profundidade. Qual a capacidade máxima dessa piscina? Então, eu tenho uma piscina. Vou desenhar uma piscininha aqui rapidinho. Linda piscina. Nessa piscina eu tenho 5 metros de comprimento, 3 metros de largura, 2 metros de profundidade. Se eu quero achar volume, área da base, 5 vezes 3, vezes a altura. Altura, 2. A altura, nesse caso, é profundidade, já que está abaixo do chão. O volume, então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 metros cúbicos. O volume da piscina é 30 metros cúbicos. Se eu quiser saber quanto de água, quantos litros d'água cabe nessa piscina, lembra que 1 metro cúbico é 1000 litros de água. Então, a capacidade, 30 vezes 1000, é 30 mil litros de água. Ok? Próxima questão. Uma piscina com forma de um paralelepípedo retangular tem 15 de comprimento, 8 metros de largura e 3 de profundidade. A piscina está com água até a metade e precisa ser totalmente esvaziada. Qual o volume de água a ser retirada dessa piscina? Então, volume é a base. Base é 15 vezes 8, vezes a altura, profundidade, 3. Se eu multiplicar 15 vezes 8, vou fazer aqui do lado, 15 vezes 8, 5 vezes 8, 40, 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Então, 120 vezes 3, 360 metros cúbicos. Opa, acabou a questão, professor? Não. Isso é o volume inteiro da minha piscina. No enunciado disse que a piscina está pela metade e precisa esvaziar. Qual que é a metade, então, do volume? O volume da piscina é pegar 360 e dividir por 2. Então, é 180 metros cúbicos de água. Ok? Se eu quisesse isso em litros, 180 vezes 1000, eu tenho então 180 mil litros de água que seria esvaziado. A figura abaixo mostra as dimensões de uma barra de chocolate. Então essa barra tem 8 centímetros de comprimento, 2 de largura e 3 centímetros de altura. A quantidade em ml de chocolates necessária para produzir 1000 barras iguais a essa é. Então eu quero saber quantas ml de chocolate eu tenho que produzir para 1000 barras iguais a essa. Então começo com o volume dessa barrinha. O volume
área da base, 8 vezes 2, vezes a altura, 3. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48 centímetros cúbicos, certo? Minha unidade está em centímetro. Eu quero produzir 1000 barrinhas dessa, então vou multiplicar por 1000. Então, 48 mil centímetros cúbicos de chocolate que eu vou precisar. Lembrando, centímetros cúbicos, eu tenho então 1 ml. Então, eu vou precisar de 48.000 ml. Opa. De chocolate. E última questão. Quantas garrafas de 290 ml de refrigerante podem ser despejadas, no máximo, numa jarra com as dimensões de da figura abaixo, sem que ela transborde? Tá, vamos então achar o volume da jarra. O volume da jarra, já que é um prisma de base retangular, é a área da base, 10 vezes 5, vezes a área da altura. Vezes a área não, vezes o tamanho, distância da altura. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, 1000. 1000 ml. ml não, perdão. 1000 centímetros cúbicos. Cada centímetro cúbico é 1 ml. Então, isso automaticamente é igual a 1000 ml. 1000 ml é 1 litro, certo? Se eu pegar 1000 ml e dividir por 290, que é a minha garrafa de refrigerante, eu sei que posso colocar até 3 vezes. 290 vezes 3, 0, 27, 6, 7, 8. 870. E me sobra resto de 130. Então, concluindo, cabem 3 refrigerantes se eu colocar 4, vai transbordar. E no enunciado pede para que não transborde. Bem, pessoal, essa é a noção de volume. Lembra que volume, quando eu tenho base quadrada ou base retangular, multiplica as 3 dimensões. Ok? Tchau, tchau. Um grande abraço.